E aí, pessoas, tudo bem? Então vamos lá. Nós já vimos aqui números inteiros, vimos também números racionais, representação fracionária e decimal, vimos também mínimo, múltiplo comum, vimos razão e proporção, porcentagem, regra de três simples, média aritmética e ponderada, equação do primeiro grau, sistema de equações do primeiro grau. Vimos ainda sistema métrico, medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. E hoje nós iremos ver relação entre grandezas, tabelas e gráficos, beleza? Ainda temos para ver noções de geometria, raciocínio lógico, resolução de situação-problema, beleza? Falta pouco, né? Já estamos acabando. Então vamos lá. Respostas dos exercícios anteriores. Então vamos ver aqui, pessoas, como que ficou nossos exercícios, né? A estrada que liga a cidade A à cidade B possui 78 km. For asfaltada 64% dessa estrada, determine em metros a distância que ainda falta asfaltar. Olha, gente, nós temos quilômetros, mas a resposta tem que ser dada em metros, tá? Então vamos lá. Vamos à resposta. Inicialmente, devemos determinar quanto que é 64% de 78 km. Para tanto, basta multiplicar 78 por 0,64. 0,64, pessoas, não foi inventado, não. O que ele é? É a forma percentual de 64, beleza? Se você está viajando nesse detalhe aqui, assista as aulas anteriores. Então, ó, multiplicando 78 por 0,64, nós vamos ter 49,92 km. Tudo bem? Subtraindo esse valor do total, temos que 78 menos 49,92 resulta para a gente em 20,08 km. Beleza? Então, ó, basta agora converter 20,08 km em metros. Sabemos que 1 km tem 1.000 metros. Basta então multiplicar 20,08 por 1.000. Vamos lá então ver o que acontece. 28.080 metros que ainda devem ser asfaltados. Essa é a nossa resposta, beleza? Segundo exercício. Um terreno possui a área de 355 km². Determine essa área em metros quadrados. Então vamos lá. Vamos à resposta. Para determinar 355 hectômetros², basta multiplicar esse valor por 10.000. Beleza? Então, assim temos que 355 hectômetros vezes 10.000 equivale a 3.450.000 metros quadrados. É só olhar na tabelinha da aula anterior, tá? Que vocês vão entender o porquê que é os 10.000. Manda ver. Terceiro exercício. Um tanque de cerveja comporta 15.000 hectolitros. Quantas garrafas de 650 ml pode se encher com esse volume de bebida? Gente, vai dar volume de bebida monstruoso, tá? É muita coisa. Vamos ver então. Resposta. Devemos transformar os hectolitros em mililitros. Então basta multiplicar 15.000 por 1 milhão. Portanto, temos 15 bilhões de mililitros. Uma vez com esse valor obtido, basta dividir o valor total por 650 ml. Então, nós podemos encher aproximadamente 23.076.923 garrafas. Imagina, de cerveja? Ux. Vamos lá. Quarto exercício. Um viajante deu início à sua jornada e depois de exatamente 5 horas, 28 minutos e 55 segundos, chegou ao seu destino. O seu relógio acusava 14 horas, 53 minutos e 42 segundos. Que horas ele começou a viajar? Vamos ver a resposta, né? Basta subtrair de 14 horas, 53 minutos e 42 segundos a 5 horas, 28 minutos e 55 segundos. Temos então aí nossos horários, né? Vamos subtrair um do outro, tá? Então, fazendo essa continha aí, ó, nós vamos começar de trás para frente. Então, vamos lá, ó. Então, nós fizemos aí essa subtração deu 87, essa subtração deu 24 e aqui deu 9, beleza? Só que aí surge um problema, né? Qual é o nosso problema? O tempo é uma grandeza sexagesimal, ou seja, só vai até o 60. Então nós vamos ter que converter isso aqui. Olha, 87 menos 60 sobra 27. Beleza? Esse 27 está aqui. Esse 60 que a gente tirou, ele vai para frente, só que ele representa 1 minuto. Então soma com 24, vai ter 25 minutos. E 9 horas não altera. Então essa viagem foi dada início exatamente às 9 horas, 25 minutos e às 27 segundos. Beleza? Você está viajando nessa operação aí, consulta a aula anterior, tá? Que tem toda a explicação sobre isso aí. Vamos para o que interessa, então. Vamos para frente.
Relações entre grandezas, tabelas e gráficos. É bem rapidinho, tá, pessoas? É simplesinho. Então vamos lá. Inicialmente, vamos definir o que é grandeza, tá? Em matemática, entendemos grandezas com tudo o que pode ser medido, pesado e contado. Por exemplo, tempo, velocidade, altura, o peso, a temperatura, a idade, etc. E aí por aí vai, tá? Essas grandezas são classificadas em diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Aí tem aí moleza, né? Vamos ver. Vamos ver cada uma delas, beleza? Grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas são ditas diretamente proporcionais se e somente se a razão entre os valores da primeira grandeza for igual à razão entre os valores do seu correspondente na segunda grandeza. Vamos a um exemplo, deixar bem claro isso para vocês, tá? Para não ficar com dúvida. Um automóvel consome 1 litro de gasolina a cada 12 km. Uma viagem de 120 km, o automóvel consumirá quantos litros de combustível? É evidente que vai consumir 10 litros, né? Bem na cara isso, né? Então, observe que temos aqui duas grandezas: o consumo de combustível e a distância que se pode percorrer com ele. Existe uma relação direta entre eles, ou seja, quanto maior for a distância a se percorrer, maior será o consumo de combustível. Moleza isso aí, né, pessoas? Vamos lá para frente. Essa situação é classificada como grandezas diretamente proporcionais. Se a primeira grandeza aumenta, a segunda aumenta na mesma proporção. Vamos ver agora as grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas são ditas inversamente proporcionais se e somente se a razão entre os valores da primeira grandeza for igual ao inverso entre os valores da segunda grandeza. Vamos ver então. Vamos a um exemplo. Se um muro é construído em 4 dias por um pedreiro, quantos dias 2 pedreiros construiriam o mesmo muro? A resposta é praticamente intuitiva, né? Todo mundo vai saber isso aí. Se um pedreiro constrói o muro em 4 dias, 2 vão levar metade do tempo. Beleza? As grandezas nessa situação são tempo e mão de obra. Note que se aumentarmos o número de pessoas na mão de obra, né, o tempo de execução irá diminuir, ou seja, será menor. Beleza? Vamos lá então. Essa situação é o que se chama de grandeza inversamente proporcional. Ou seja, se uma grandeza aumenta, a outra grandeza diminui na mesma proporção. Beleza? Assim podemos dizer que se uma grandeza triplica, a outra será dividida por 3. Ou ainda, se uma grandeza centuplica, a outra será dividida por 100. Beleza, pessoas? Facinho, né? Então vamos lá. Tabelas e gráficos. No entanto, como identificar uma grandeza em uma tabela ou em um gráfico, né? Nós estamos falando de operações matemáticas e é fácil de resolver isso aí, é fácil de perceber, né? É regra de 3 pura, né? Agora, o que acontece aqui? Como eu vou identificar isso num gráfico, tá? Ou em uma tabela? Beleza. Muito simples. Para saber se uma tabela representa uma grandeza diretamente ou inversamente proporcional, basta comparar os valores inerentes da tabela. Vamos a um exemplo, né? Então nós temos aí, se 2 cadernos custam R$ 28, o preço de 6 cadernos custarão R$ 84. Note que se ao triplicarmos o número de cadernos, também triplicamos o seu custo. Observe a tabela. Está aí a nossa tabela. Ó. Nós temos os cadernos e o custo. 2 cadernos, R$ 28. 6 cadernos, R$ 84. Perceba o que está acontecendo aqui. Ó. Nós vamos estar multiplicando por 3. Então, ó, 2 vezes 3, 6. Se eu faço isso, o que aconteceu com o meu preço? Também foi multiplicado por 3. Beleza? Aí o que acontece? Eu não quero mais 6 cadernos, eu quero 18 cadernos. O que eu fiz? Eu multipliquei 6 por 3. Portanto, eu vou multiplicar 84 por 3. Vai dar R$ 252. Aí nós temos aqui, ó, de 18, nós vamos multiplicar por 3 e vamos para 54. O que vai acontecer com o nosso valor? Ele vai aumentar em 3 vezes, ou seja, vai para R$ 756. Por último, nós multiplicamos de novo o valor por 3 cadernos, né? 3. Triplicamos novamente, na verdade. Né? 3 vezes 54 é 162. E triplicamos também o valor, R$ 2.268. Beleza? Repara, está aumentando multiplicando por 3. Ou seja, o meu valor também vai se multiplicar por 3. Então, quanto mais cadernos eu tiver aqui, mais eu pago. Beleza? Isso é uma relação diretamente proporcional. Ou seja, esses valores estão crescendo e esses aqui estão crescendo diretamente relacionados a eles. Isso faz a nossa situação ser
uma grandeza diretamente proporcional. Está numa tabela e a gente identifica só reparando nos valores numéricos inerentes nela, beleza? Vamos lá. Vamos ver agora uma tabela de grandezas inversamente proporcionais. Um automóvel faz uma viagem de 240 km em 4 horas, numa velocidade constante de 60 km por hora. Se aumentarmos essa velocidade, o tempo irá diminuir. Observe a tabela. Então, nós temos aqui velocidade e tempo. A 60 km por hora, eu levo 4 horas para fazer essa viagem. Se eu for a 80 km por hora, eu vou levar 3 horas. Se eu for a 100 km por hora, eu vou levar 2 horas e 24 minutos. Se eu for a 120 km por hora, eu vou levar 2 horas. Se eu for a 140 km por hora, eu vou levar 1 hora e 42. A viagem inicial tem 250 km. Beleza? Então, o que está acontecendo aqui? Está aumentando a minha velocidade e está diminuindo o meu tempo proporcionalmente à velocidade que eu estou desenvolvendo. Ou seja, isso aqui é uma relação inversamente proporcional. Uma aumenta, a outra diminui. Beleza? Beleza. Vamos lá, então. Em relação aos gráficos, podemos analisar a forma representada no plano cartesiano ortogonal. Gente, olha só. Plano cartesiano ortogonal e plano cartesiano quer dizer a mesma coisa, tá? É só um detalhezinho, não precisa se desesperar por causa disso, não. Então vamos lembrar o que é um plano cartesiano, né? O plano cartesiano é representado por dois eixos perpendiculares entre si, onde o ponto que se cruza é denominado de origem do plano cartesiano. Perpendicular, pessoas, obrigatoriamente faz um ângulo de 90 graus, tá? Representado pelas coordenadas 0, 0, sendo o primeiro número pertencente ao eixo das abscissas, x. Muitas pessoas falam abscissas, para poder lembrar que é o x, tá? E o segundo valor numérico pertence ao eixo das ordenadas, que é o y. Vamos lá para frente, então. Vamos seguir um exemplo de plano cartesiano, né? Então, ó, aqui nós temos a reta das abscissas, aqui são as ordenadas, o ponto de encontro é o ponto zero, beleza? É isso aí o plano cartesiano. Lembrando que para a direita é positivo, para cima é positivo, a esquerda de zero é negativo e para baixo do zero é negativo. Beleza? Vamos lá então. Vejamos então o que ocorre no gráfico quando trabalhamos com grandezas diretamente proporcionais, tá? Se os valores de x e y são diretamente proporcionais, ao compor o gráfico teremos o formato de uma reta que passa pela origem, ou seja, pela coordenada 0, 0. Beleza? Então está aí o nosso plano cartesiano, beleza? Ponto zero, nosso eixo, né, a origem, x e y. E aí, ó, nós temos uma reta. Essa reta, chamamos de reta R, ela representa para a gente uma grandeza diretamente proporcional. Ela é reta, é constante, tá vendo? Ó? Você vai estar aumentando os valores de y, vai estar aumentando os valores de x na mesma proporção. E ela obrigatoriamente passa pelo ponto 0, 0. Beleza? Vamos lá então. Vamos ver um exemplo, né? Um móvel se desloca 2 metros por segundo. Construa o gráfico dessa relação. Algebricamente, escrevemos essa relação, né? Então, vamos chamar de x o tempo e y a distância. Então, nós temos que y, ou seja, a distância, é 2 vezes o tempo, beleza? Então, tem aí, ó, a tabelinha montada. Aqui eu tenho o tempo, a minha equação e a distância. E vou andar, então, 1 segundo. Então, 2 vezes 1 segundo, 2. Então, eu dei 2 metros, beleza? 2 segundos, 2 vezes 2, 4, dei 4 metros. 3 segundos, 2 vezes 3, 6, eu dei 6 metros. 4 segundos, 2 vezes 4, 8 metros. 5 segundos, 2 vezes 5, 10 metros. Perceberam? Nós estamos fazendo aí uma relação direta entre ele, tempo e segundo, e tempo e distância, tudo bem? Vamos lá então. Quais são os nossos pares ordenados para a gente poder montar o gráfico? São esses valores aqui, ó, 1 e 2, 2 e 4, 3 e 6, 4 e 8, 5 e 10. Beleza? Então vamos para o gráfico. Então está aí bonitinho o nosso gráfico, o eixo 0, o ponto x e o ponto y, beleza? Então aqui o 1 do x, o 2 do x, o 3 do x, o 4 do x, o 5 do x e o 6 do x, beleza? Esses pontilhadinhos aqui é só para vocês poderem perceberem, tá? Que fica bonitinho, retinho, cheirosinho, gostosinho. E nós temos aqui 1 para y, 2 para y, 3 para y, 4 para y, 5 para y, 6, 7, 8, 9 e o 10, tá? Então vamos lá. Os nossos pares ordenados são quem? 1 e 2, 2 e 4, 3 e 6, 4 e 8, 5 e 10. Lembrando que o primeiro número que aparece é x e o segundo é y, tá? Então vamos lá. O primeiro ponto, que é 1 e 2, está aqui, ó. Pois 2 com 4, 3 com 6, 4 com 8, 5 com 10, beleza? Então, ó, temos a nossa reta aí, percebeu? A nossa equação é 2 vezes x
Ou seja, o ponto zero vai ser 0 igual 2 vezes 0. 0 é igual a 0. Está aqui o nosso ponto zero, beleza? Aí, ó, isso aqui é um gráfico diretamente proporcional, beleza? Isso aí. Vamos em frente. Vejamos agora o que ocorre no gráfico quando trabalhamos com grandezas inversamente proporcionais. Se os valores de x e y são inversamente proporcionais, ao compor o gráfico teremos o formato de uma hipérbole. Tá? Então tem nosso gráfico. Ó. O que é hipérbole para a gente? Ó, a hipérbole é essa curva esquisitinha aí, beleza? Tá mal feito, foi feito à mão e ficou meio ruimzinho, né? Foi feito no mouse, né? Mas dá para quebrar o galho, dá para entender. Então aqui a nossa hipérbole, eu vou chamar ela de h, né? Cada hipérbole. Note que conforme os valores de x aumentam, os valores de y diminuem e vice-versa. Então, ó, se aqui é o ponto zero, para cá vai aumentar os números, certo? Então eu estou aumentando os valores de x. Olha o que está acontecendo com o meu y. Ele está descendo, ele vai chegar lá perto do zero, beleza? Se eu fizer o inverso, ó, se eu começar a diminuir os números de x, aumento de y, assim por diante. Vamos lá então. Vamos a um exemplo, né? Considere uma viagem de 450 km de distância. Vamos relacionar o tempo dessa viagem com a velocidade do veículo. Então vamos construir uma tabelinha. Então tem a velocidade em quilômetros, o tempo em horas. Eu vou a 70 km, levo 6 horas e 25 minutos. Se eu for a 80 por hora, eu vou levar 5 horas e 37 minutos. Se eu for a 90 por hora, eu vou levar 5 horas. Se eu for 100 por hora, eu vou levar 4 horas e meia. Se eu for 110 por hora, eu vou 4,5. E se eu for a 120 por hora, eu vou levar 3 horas e 45. Beleza? Vamos lá então, vamos montar nosso gráfico. Está aí nosso plano cartesiano, coordenada x, y e o ponto zero, né? Vamos ver nossos pares ordenados. Nós temos 70 e 6,25, 80 e 5,37, 90 e 5, 100 e 4,30, 110 e 4,5. Mas não pusemos 120 que não ia caber aqui, tá, pessoas? Então vamos lá. Então nós temos aí o coordenado x, o 4,05, depois 4,30, 5, 5,37, 6,25, beleza? Então nós temos 70, o 80, o 90, o 100 e o 110 por hora. Então olha só, nós vamos relacionar. Então nós temos aí o 4,05 com 110, está marcado ali. O 4,30 com 100. Nós temos o 5 com 90. Temos o 5,37 com 80. Temos 6,25 com 70 e por aí continuaria. Então repare, ó, nós temos essa curva, tá vendo? Ó? Só para vocês perceberem, não dá uma reta, vai ficando curvado, beleza? E isso aqui é a nossa hipérbole, então isso aqui representa um gráfico de inversamente proporcional. Vai aumentando os valores de x, vai diminuindo y. Vai aumentando os valores de y, vai diminuindo x. Beleza? É isso aí, pessoas. Facinho, né? Agora é com você. Vamos lá deixar um exercício para vocês fazerem, né? Óbvio, faz quem quer, né? Então, o primeiro, ó, 3 caminhões transportam 250 metros cúbicos de areia. Determine quantos caminhões iguais a esse serão necessários para transportar 7.000 metros cúbicos de areia. Essa situação representa grandezas diretas ou inversamente proporcionais? Construa um gráfico utilizando os valores 10, 20, 30, 40 e 50, ou seja, são caminhões, beleza? Vamos ver o que acontece. Segundo, a respeito de grandezas proporcionais, assinale a seguir a alternativa que for correta. A velocidade de um automóvel e a distância percorrida por ele são grandezas inversamente proporcionais. A quantidade de mercadorias produzidas em uma fábrica e o número de funcionários trabalhando em condições ideais nela são grandezas inversamente proporcionais. A área da base de um prisma e seu volume são grandezas diretamente proporcionais. Vamos ver o que mais nós temos aí. A distância percorrida por um táxi e o valor final da corrida são grandezas inversamente proporcionais. A velocidade de um automóvel e o tempo gasto no percurso são grandezas diretamente proporcionais. Então, dessas aí, pessoas, é para assinalar o que é verdade, beleza? Vamos para o terceiro exercício. Um automóvel gasta 2 horas em um percurso. Sabendo que gastaria 6 horas nesse mesmo percurso, se estivesse a 30 km por hora, determine qual a velocidade do automóvel. Quantas horas seriam necessárias para percorrer esse percurso a 100 km por hora? Essa situação representa grandezas diretas ou inversamente proporcionais? Construa um gráfico utilizando 60, 70, 80, 90 e 100 km por hora. Beleza? Vamos ver então. Por hoje é só, pessoal, bem rapidinho, né? Então vamos em frente. Para a próxima aula nós vamos abordar as matérias do edital. Vai ser noções de geometria, tá? Não perca ele não, geometria é legalzinho pra caramba. Não deixe de assinar o canal
e deixar seus comentários, e aperte o seu like aí, tá? Clique no sininho para ter certeza que você vai receber todas as nossas notificações, tá? E se possível, divulgue nas suas redes sociais para ajudar o canal a crescer, beleza? Então falou, um abraço para todo mundo aí. Espero que tenham gostado. Bons estudos a todos, tá? Até a próxima. Um abraço do Ed. Fui, hein, pessoas?